Falar de ética não é fácil, não apenas porque é um tema acadêmico e merece todo o respeito acadêmico, mas porque nem sempre a gente compreende os termos de maneira coerente. E o que eu digo de compreender os termos de maneira coerente, Elisângela? Me refiro especificamente a algumas distinções que me permitem colocar em prática certas coisas. Vou dar um pequeno exemplo para mostrar como que as coisas podem se complicar quando a gente fala de ética dentro de contextos do cotidiano como esse. Imagine a seguinte situação: um certo sujeito chamado Jesus é posto à prova pelos seus conterrâneos e pega uma mulher dentro de um contexto puramente machista, de uma sociedade patriarcal, onde a mulher é colocada quase como um produto do homem. Pegam essa mulher, pega em adultério, isso seria um crime bárbaro para os judeus naquele contexto, colocam na frente de Jesus e diz o seguinte: ó, Jesus, nossa lei moral diz que se uma mulher for pega em adultério, ela deve ser apedrejada. Obviamente que o apedrejamento terminaria em morte, né? Pouquíssimas vezes a mulher sobreviveria a um apedrejamento público. E apedrejamento público era uma prática comum, próprio de um costume moral. Esse certo sujeito chamado Jesus olha para os seus, abaixa até o chão, começa a escrever alguma coisa, ele se levanta e diz a seguinte frase: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. O que isso demonstra para nós nesse contexto da ética, da moral? Que uma ação ética não é uma ação impulsiva. Uma ação ética não é uma ação que está determinada pelo costume moral. Uma ação ética não é uma ação que simplesmente fecha os olhos para o humano, seja ele quem for, se é uma adúltera, se é uma santa. A ética não fecha os olhos para esse lado humano. Ao contrário, uma ação ética é uma ação refletida. Uma ação ética é uma ação que busca a melhor ação possível em determinados conflitos. Uma ação ética é uma ação que coloca o ser humano como um ser dotado de um valor dos maiores possível, a vida humana como sendo preservada. Uma ação ética, portanto, é uma ação diferente de uma ação moral. A moralidade judaica, os costumes judaicos, a lei judaica dizia para apedrejar. A lei da ética pede para você refletir o que é melhor naquele contexto. Por que eu estou colocando esse exemplo, Elisângela? Para a gente colocar em contraste exatamente essas duas situações. A moral nada mais é que aquele conjunto de costumes e regras que a gente segue quase que cegamente. Veja, nós estamos imbuídos de um espírito, já faz de um longo tempo, de reproduzir aquilo que a gente vê nos noticiários, nos programas de televisão. Nós nos acostumamos a dizer, a comentar no dia seguinte como é que foi o paredão, como é que foi o episódio da novela, a comentar como é que foi a série. Nós nos acostumamos, por conta desse jeito de viver na atualidade, a tomar como verdade certos valores e a gente não reflete sobre eles. Uma reportagem que você traz como sensibilização para uma live como essa, Elisângela, nos leva exatamente a isso. É preciso pensarmos de maneira ética para irmos além daquilo que os costumes nos diz. Os costumes nos diz: olha que legal, teve o jogo da Discord ontem no programa, vamos fazer aqui na sala também? Olha que legal, pegamos uma mulher adúltera, vamos apedrejar também? Olha que legal, pegamos uma pessoa que tem um jeito de viver a sua sexualidade diferente da nossa, vamos bater nela? Olha que legal. Então a gente faz isso porque nós nos acostumamos com certos padrões, certas visões de mundo, certos valores e tomamos aqueles valores, costumes, regras como verdadeiros sempre. O que a ética nos leva a pensar, Elisângela? Que talvez não seja bem assim. Que talvez uma mulher adúltera tenha suas batalhas, assim como o homem adúltero tem as suas batalhas, assim como alguém que está imbuído de certos costumes de assistir, porque é o único programa que talvez passe, eu me recordo, tá? Aqui a gente está em Curitiba, né? E eu venho de família muito simples, muito humilde. Eu nasci na favela, me criei na favela, vivi a minha vida inteira na favela. Graças à educação que eu tive, eu consegui ter um pouquinho de dinheiro, e claro, a minha esposa, que é contadora, organizar esse dinheiro, né? Eu consegui ascender socialmente, né?
E aí a gente pôde comprar um apartamento. Daí eu saí da favela, mas a favela não sai de mim, Elisângela. E eu lembro da favela porque eu vou visitar a minha mãe, a minha sogra, eles moram no mesmo lugar onde eu nasci e me criei a vida inteira. E quando eu cheguei lá essa semana, a minha mãe estava com um problema. A Sky que a gente tem lá parou de funcionar. E parou de funcionar, não pega TV, a antena naquele local, porque é uma ribanceira, o sinal da televisão não chega. E eu me lembrei da década de 90, com a nossa famosa Telefunken, aquela TV preto e branco, onde a gente ficava mexendo com o bombril para tentar captar o sinal de uma transmissão, porque a televisão era o único entretenimento que o pobre tinha. Então, e geralmente você lembra, porque você também, como eu era criança, né? Ou ia nós lá fora, ou ia o pai e a mãe lá, ficavam mexendo a antena e para! Assim, não, volta. E em dia de chuva, por exemplo, cara, piorava 90%. Você ficava só vendo os chuviscos. E era aquilo. E por que eu tô dizendo e relembrando isso aqui? Porque o que chegava de entretenimento, o que era acessível a nível de entretenimento a nós, era o que a TV podia ofertar. Então era por isso que nós chegávamos na escola no dia seguinte e nós íamos falar do episódio dos Trapalhões no domingo à noite. É por isso que na terça-feira nós estaríamos falando do que passava na Rede Globo, no Fantástico. É por isso que depois, quando eu assistia o Dragon Ball Z na Bandeirantes, nós comentávamos o episódio que o Goku matava o Super Saiyajin. Cara, porque era exatamente o que nós tínhamos de acesso. E talvez hoje não mude muita coisa, viu, Elisângela? Porque quando as pessoas falam e reproduzem o que acontece nos grandes programas televisivos, é exatamente a mesma coisa. Nós nos acostumamos a fazer isso. Nós nos acostumamos. Há uma imensa variedade hoje, acessível à palma da mão, né? E isso favorece outros tipos de programa, outro tipo de entretenimento, outro tipo de acesso à informação, mas nós nos acostumamos a reproduzir isso. E nós fazemos quase que cegamente. Qual é a grande tarefa nossa como ser humano, Elisângela? Talvez seja agir de maneira ética, de refletir sobre o que estamos reproduzindo. Porque se a gente faz isso de maneira impensada, eu duvidaria que alguém não fosse o primeiro a pegar a pedra e tacar na mulher adulta lá na antiguidade. Aqueles que reproduzem jogos da discórdia em salas de aula hoje, talvez seriam os primeiros a tacar a pedra em mulher adulta. E por que isso? Porque lhe falta uma característica fundamental, que é isso que nós chamamos de ética. Sem essa capacidade de refletirmos sobre esses costumes, a gente acaba cometendo atrocidades, barbaridades. E é por isso que precisamos falar de ética e educar as pessoas para a ética.